Olá, bem-vindos a mais uma chazada de bola. Hoje temos connosco Bernardo Tavares. Bernardo, desde já agradeço imenso teres vindo à nossa rúbrica, é um prazer receber. Pergunto como estás e o que é feito de ti neste momento. Olá a vocês. Eu não conhecia este vosso projeto. Quando me convidaram depois ontem fui tentar fazer o trabalho de casa. Obrigado desde já pelo convite. Acho que o facto de vocês convidarem várias pessoas ligadas ao futebol e falarem de futebol acho que é positivo, ainda mais agora nesta época de confinamento e com esta pandemia, é sempre bom falarmos de futebol. Como é que eu estou? Regressei da Índia, no clube onde estava. O campeonato parou devido à pandemia e neste momento estou a aguardar que as coisas acalmem e vamos ver se o telefone toca para novo desafio. Exatamente. Tiago, passa a bola. Queria agradecer ao Bernardo por ter aceito o convite e o desafio lançado pelo Mister Eduardo. Uh, Aqui em relação à tua carreira, Bernardo, começaste no Benfica, certo? Sim. Quais eram as equipas que treinava já no Benfica? Na altura, pronto, eu comecei, eu acho que digamos que oficialmente foi no Benfica, mas aquilo que me levou se calhar a seguir o querer ser o treinador ou querer me formar para ser treinador foi inicialmente, ainda era jogador, quando eu estava nos júniores. Eu era capitão de equipa e muitas das vezes o treinador havia um dia da semana, penso que era a terça-feira, em que muitas vezes chegava atrasado, e inclusive houve várias vezes em que não pôde ir. Então ele ligava-me e dizia mais ou menos o que é que ele queria que eu desse aos meus colegas, e eu acho que foi o bichinho, acho que começou aí, nessa altura, até porque eu era capitão de equipa, mas não era o mais velho, ou seja, ainda era de primeiro ano e tinha jogadores de segundo ano nos júniores e parece que não. Tudo aquilo que o nosso treinador na altura dizia para fazer e não estando lá era quase um desafio à minha liderança, porque quer queiramos, quer não, ainda mais nessa fase. E então penso que foi aí que comecei como treinador, ou seja, tinha 16, 17 anos e dava treino não só a mim, mas também aos meus colegas de equipa. Eu penso que foi aí o bichinho e comecei a ver as coisas de outra forma. Pronto, mas sim, mais de forma oficial foi no Benfica. Na altura eu tinha ingressado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, no curso de treino desportivo alto rendimento de futebol, e face aos bons resultados académicos tive a oportunidade de ir trabalhar para o Benfica, para as camadas jovens. E, entretanto, na altura surgiu a possibilidade de estar ligado a duas equipas, aos sub-11 e aos colinhas. E pronto, foi uma aventura. Porquê? Porque, na minha opinião, o facto de podermos estar a receber a teoria e também a poder usufruir dessa teoria que aprendemos, poder testá-la na prática, eu acho que vale ouro, e eu tive essa sorte. Boa. E depois tens aqui a experiência, 6 anos, 6 épocas no ginásio Alcobaça. Sim, sim. Eu na altura eu era para continuar no Benfica, mas depois como tinha que ir mais vezes a Lisboa, parece não Rio Maior Lisboa, porque eu estava a conciliar com a universidade. Alcobaça ficava mais perto, dava-me mais já a Valência, já ia ficar como coordenador das camadas jovens, ligado a várias equipas, quer futebol 7, quer futebol 11, ser adjunto dos séniores, ou seja, e financeiramente também era muito melhor, era um desafio mais profissional, e então optei por isso. Ok, são 6 épocas e depois tens aqui uma experiência no Sporting. Certo? Sim, sim. Isto porque no meu último ano do Alcobaça eu fiquei ligado ao Futebol Clube do Porto a nível de scouting. E depois na altura, através disso, comecei a conhecer, entre aspas, a nata do futebol jovem em Portugal, e depois surgiu a possibilidade de ir trabalhar para as camadas jovens do Sporting. Inclusive antes de começar a trabalhar nas camadas jovens, tive a possibilidade com
através do Mr. Ricardo Pérez e do chefe de equipa técnica, o Paulo Bento, que eram na altura a equipa técnica no Sporting, de poder estagiar com eles antes, portanto aquilo foi em agosto, setembro, já não me recordo, desse ano, o que nos dá logo uma visibilidade daquilo que o Sporting faz e até porque o facto de eu ter seguido e começado na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, a minha formação académica deu-nos várias valências, porque a meu ver tive a sorte na altura, eu e alguns colegas meus, de, por exemplo, poder presenciar treinos do Mr. José Peseiro no Real Madrid com o Carlos Queiroz, estivemos lá 2 semanas, e entre outras equipas de top, o que quer queiramos, quer não, dá-nos logo a possibilidade de ver ao vivo o que é que de melhor se faz e o que é que os melhores fazem e porque é que os melhores não fazem isto e porque é que não fazem aquilo, e acaba por nos abrir os olhos para, peço desculpa ao termo, falsas receitas que muitas das vezes nos é impingido, quer na formação, quer no futebol nacional na altura. E depois tens aqui uma experiência mais acima como treinador de guarda-redes adjunto num carregado que na altura estava na segunda liga. Sim, isso foi um desafio. Isto porque treinador de guarda-redes. Eu na altura, quando decidi ser treinador de futebol, pensei muito seriamente que tipo de treinador é que eu quero vir a ser. Quero ser um autocrático, quero ser um democrático, quero ter uma liderança forte, quero que o meu staff no futuro faça parte do processo. Então, para eu poder também gerir a minha forma de ser, eu tenho que perceber o que é que posso delegar e o que a cada elemento do meu staff. E então formei-me, tirei cursos de treino de guarda-redes, na altura com o Hugo Oliveira, na altura, antes dele ainda ter ido para o Benfica. Tirei também um curso de guarda-redes que houve na altura da Federação Portuguesa de Futebol, que tinha o apoio da FIFA, só fizeram um em Portugal, foi em 2008, 2007, já não me recordo. Tirei parte da preparação física, tirei também a nível de análise e scouting, ou seja, acabei por formar não só como treinador principal, mas em todas as outras áreas. E depois também trabalhei como adjunto com várias pessoas de renome nacional e outras que não são tão conhecidas, mas que eu bebi um pouco de todos e criei amizade com todos e dou-me bem com todos, porque essa é a minha forma de estar no futebol, porque todos me ajudaram. É importante tu saberes um pouco de cada função, porque assim para delegar então estás à vontade, podes fazer um controle muito melhor, porque sabes, ok, ele está a fazer isto, também foi isto que eu aprendi, por isso. Exatamente, não, e não é só isso, Tiago, é que se nós queremos, não é marcar a diferença, porque eu acho que cada treinador tem a sua forma de liderar, de gerir, de pensar. Por isso mesmo é que há diferentes treinadores. Mas se nós queremos ser bons naquilo que fazemos e se procuramos a perfeição, nós temos que perceber que muitas das vezes numa equipa técnica o treinador só dá a última palavra. Exatamente. Mas é muito importante, antes de dar a última palavra, poder as pessoas com quem ele trabalha a orientação para o que se quer e para o que se não quer. E para mim, que fiz parte de várias equipas técnicas, quer como treinador de guarda-redes, quer como adjunto, quer como analista, quer como scout, era muito importante eu, quando começava a fazer o meu trabalho dentro dessas variantes por onde passei e por onde ganhei experiência, perceber o que é que o treinador principal queria, perceber o que é que se pretendia, para também não só delegar os meus exercícios, mas também ir de encontro àquilo que a equipa quer e que o homem, entre aspas, pretende. E eu penso que isso para mim foi fundamental. E depois também é estar do outro lado da barricada, perceber aquilo que o treinador principal pretende e aquilo que faz. E aquilo que eu, ou como adjunto, ou como treinador de guarda-redes, ou como analista, ou como scout, posso fazer dentro daquilo que se pretende. Eu acho que isso, para mim, foi muito bom eu ter tido essa experiência. Porque depois, o vir a ser treinador principal, eu acabei sempre por conseguir conciliar com camadas jovens, até que cheguei aos séniores como treinador principal. E depois, a partir daí, tem sido sempre, felizmente, tenho
tenho tido sempre boas oportunidades para poder trabalhar e poder fazer vida disto. Depois a gente se formar em todas as áreas complementares, depois é virar frangos. Virar frangos. É quase como um médico que faz a primeira medicina geral e depois tem a sua especialidade. Especialidade, exato. Então fez quase as especialidades todas, que era para saber ainda melhor que ter só o conhecimento geral. Exatamente. Olha, sim, sim. Diz. Não, podes concluir. Ia passar não, acaba por ser um bocadinho assim, até porque eu fui vários anos coordenador da formação. Inclusive eu tive uma escola de futebol de animação durante 13 anos, com miúdos dos 3 aos 12 anos. Ou seja, poder gerir tudo isto e ao mesmo tempo ser profissional não é fácil, tira-nos muito tempo de nós. E muitas das vezes eu tenho acompanhado, até porque ainda tenho casa em Rio Maior, tenho acompanhado jovens treinadores que se formam. E muitas das vezes ouço-os a falar e aquilo que me fica na cabeça é eu vou para aqui, eu vou para ali. Ou seja, eles ainda não se acabaram de formar, ainda não têm muita experiência e pensam que isto vai ser fácil, porque cada vez há mais treinadores. Cada vez vai ser mais difícil chegar aos melhores clubes, às melhores ligas, porque cada vez mais não vai ser só fazer bons resultados ou ter um bom estilo de jogo ou fazer bons trabalhos. Vai, como eu digo na brincadeira, vai ser preciso o QI, que é o quem indica, quem é que te abre a porta, que é muito importante, em vários mercados é muito importante. E para mim o futebol neste momento já não é só um desporto, o futebol é uma indústria. O futebol, nós temos que estar... Uma das coisas que para mim aprendi melhor como coordenador é a relação humana. Exatamente. Porque como coordenador, o coordenador tem que se relacionar com treinadores, com jogadores, com pais, com encarregados de educação, com agentes, e isso acaba por também, ou seja, se tiveres um bocadinho dessa experiência também, tu depois como treinador podes facilitar a vida e até evitar alguns conflitos. Porque muitas das vezes existem muitas chicotadas psicológicas, como se diz na gíria, dos treinadores. Exatamente. Porque alguns treinadores, independentemente dos resultados bons que tiveram no campo e no seu trabalho, acabaram por não evitar alguns conflitos. Exatamente. Gestões de interesses. E muitas das vezes é isso. E o futebol neste momento cada vez mais. Porque hoje em dia quem investe no futebol não é para perder dinheiro. Pois. Claro, não só por desporto. Exatamente. Passa a redundância, não vem cá só por desporto. Mas é isso mesmo. Olha, depois tens aqui uma experiência no Belenenses, 2 épocas, como preparador físico, não é? E adjunto. Sim, o Belenenses para mim foi um grande desafio, até porque não fui só treinador adjunto. Eu no Belenenses, quando eu cheguei ao Belenenses, o Belenenses não tinha nenhuma estrutura profissional de scouting. O Scout Visão Belém, que foi criado por mim na altura, o presidente na altura era João Pinho de Almeida, e quando eu cheguei ao Belenenses eles não tinham nada. E nós criámos, eu era o coordenador do projeto, criámos uma rede de scouts, uma rede de colaboradores, tínhamos diretamente e indiretamente 50 pessoas a trabalhar para nós. E conseguimos beber esse sumo depois da minha saída. Foi passado 2 anos quando conseguimos contratar 13 jogadores. Muitos deles, nessa altura o Belenenses teve problemas financeiros graves e eu acabei por sair e depois fui para o Bahrein. Mas nessa altura quem estava ao leme era o Mr. Van der Gaag, Jorge Simão, e se vocês forem analisar vão ver muitos jogadores que foram contratados em divisões secundárias. E esses jogadores foi fruto do trabalho de 2 anos do Scout Visão Belém. Porque eram jogadores que praticamente entraram ali a custo zero, jogadores, alguns deles que eles venderam, ganharam dinheiro, e foi dos trabalhos mais prazerosos que me deram, foi além de estar preocupado com o dia-a-dia como adjunto, inclusive fui o principal, porque na altura que o Mr. José Mota saiu, tive que, como era o único que tinha habilitações, eu e o Marco Paulo, que era o diretor desportivo na altura, fomos nós que pegámos na equipa e na altura, no meu entender, fizemos uma excelente omelete sem muitos ovos.
porque é mesmo o termo. Nós chegámos a utilizar defesas centrais a pontas de lança. Numa segunda liga. E conseguimos passar da fase descendente da tabela, estávamos em 14º, 15º, salvo erro, e acabámos a época em 5º lugar. E eu às vezes lembro-me na altura de dizer para o Marco, se tivéssemos mais 2, 3 jornadas, nós chegávamos ao 3º, 2º. Porque na altura o grupo de trabalho no início vinha de muitas derrotas consecutivas e nós até nem jogávamos mal, mas é aquela fase em que tudo sai menos bem, não sai tão bem. E depois entramos numa boa fase onde ganhávamos em casa, empatávamos ou ganhávamos fora e conseguimos fazer um excelente trabalho. E então esses 2 anos no Belenenses, para mim, senti mesmo o prazer de sentir que foi talvez dos trabalhos onde dei tudo, o que tinha e o que não tinha. E acho que, infelizmente, a nível financeiro, o facto de ter que sair do Belenenses, porque o Belenenses, nesses 2 anos, praticamente todos os seus profissionais que trabalharam tiveram problemas em poder receber. E foi essa a razão que eu saí do Belenenses, porque se houve clube em que está um bom exemplo, onde fui chefe de scout, eu ia ver jogos, lembro-me na altura nós fazíamos jogos de manhã, quando davam na Sport TV, eu à tarde já estava quase no sul do país ou no norte do país para ir ver determinado jogador, ou seja, foram 2 anos que me consumiram muito, não só em termos profissionais, mas também em termos pessoais, porque eu andava na estrada ou estava a treinar. Pois, e às vezes as pessoas não se apercebem desse trabalho invisível. Isto é tudo fácil. É verdade, é verdade. Eu sei o que é como o FM que ligas, fazes um joguinho, gravas e sais. É verdade. Não, e também acabei por criar uma rede de scouting, onde acabei por criar a minha rede de scouting, onde tinha os jogadores ali todos com aqueles jogadores que iam arrebentar nesta divisão, os jogadores que as equipas sombra, tudo isso que eu acho que hoje em dia para treinadores que não estão em clubes de topo, ou que esse clube onde estão a trabalhar não tem uma rede de scouting ou não conseguem comprar os melhores jogadores, é muito importante nós termos um bom scouting e conhecermos bons jogadores por pouco dinheiro, porque hoje em dia, tal como já falámos há pouco, o futebol já não é desporto só, o futebol é uma indústria e ninguém está no futebol para perder dinheiro. Ninguém mesmo. E é muito importante, porque lá está, se conseguires ir buscar esses jogadores, irás ter mais qualidade, porque também no futebol o que é importante é a qualidade. Com maus jogadores não se consegue ganhar nada, não é? Exato. É mesmo. Depois, Bernardo, surge aqui a primeira aventura no estrangeiro, no Al Hilal do Bahrein. Como é que foi essa aventura pelo Bahrein? Olha, foi dos sítios onde eu pensava que ia preparado e passado uma semana percebi que não. E o que é que eu quero dizer com isto? Eu na altura tinha sido do Belenenses e o mercado de trabalho em Portugal estava muito difícil. Eu queria das duas uma, ou estar numa equipa de topo como adjunto, ou iniciar numa equipa sénior. Na altura havia a segunda B, o Campeonato de Portugal, já não me recordo, ou CNS, já não me recordo, como treinador principal. E surgiu essa possibilidade de ir para o Bahrein. E eu apanhei o clube numa altura em que o campeão, por motivos burocráticos, não pode ir à qualificação da AFC Champions. Portanto, esse clube que tinha ficado em 4º lugar na altura, no 4º ou 3º, já não me recordo, poderia participar na qualificação para a AFC Champions, que equivale à Liga dos Campeões, só que em vez de ser da Europa é da Ásia. E logo aí foi um desafio para mim, quando existiu aquela possibilidade, eu vi que eles iam participar nas qualificações, eu disse logo, não, eu quero ir. Passado uma semana de lá estar,
nós vamos aqui com muitas ilusões do tipo, vamos mudar isto para melhor, mas não. Porque ali existe uma cultura, existe uma maneira de abordar o jogo, existe uma maneira de ver o jogo totalmente diferente daqui. Agora já não é tanto, felizmente as coisas estão a melhorar. Mas na altura que eu fui, essa grande diferença era uma diferença abismal. Eu vou-vos dar o exemplo. Nunca mais me esqueço, no primeiro dia que o Sheik vai ver um treino, eu tinha falado com o meu tradutor, tinha-lhe explicado, olha, quando eu estiver a fazer este exercício assim, tu dás ordem para os jogadores do outro grupo trazerem a baliza para meio campo. E tal não é o meu espanto que ele percebeu aquilo tudo mal, ou então devia ter alguém para querer meter no meu lugar. O Sheik está a entrar no clube para assistir ao treino e ele põe-me a baliza totalmente num sítio totalmente que não lembra a ninguém, e o meu dilema, então e agora? Vou dar uma dura no homem e nos jogadores? Ou vou deixar isto passar porque o homem, quem manda, quem põe o dinheiro chegou? E é um dilema. É um dilema. Das duas uma. Ou eu ia mudar tudo, ou eu ia criar ali já uma guerra. E não ia de certeza ganhar ali amigos. Então o que é que eu fiz? Mentalmente fiz ali um exercício, entre aspas, para também não o deixar mal visto. E não os deixar mal visto. E depois então fiz o exercício que pretendia. Mas eu nesse treino fui para casa e disse assim, não, eu tenho que ir aprender rapidamente em árabe as coisas mais simples. Os números, as cores, por causa das marcas, os números para saber, para delegar os grupos, as posições, as palavras de futebol. Pá, passar 2 semanas eu estava a falar... Como carregar a baliza? Não, é que passado 2 semanas, eu estava a dar por mim a falar as coisas mais básicas. É claro, quando eles começavam a falar muito rápido, eu não percebia. Exatamente. Mas as coisas mais rápidas de futebol, eu estava a falar. Esquerda, direita, pressiona, para baixo, para cima, naquele pino são tantos jogadores, para aqui, tanto. E isso foi o que me fez perceber que das coisas mais importantes, quando tu sais da tua zona de conforto, ainda mais num outro país, das coisas mais importantes que tu tens que perceber que se estás bem ou não é na comunicação. Porque não interessa tu teres boas ideias, seres bom naquilo que fazes e acreditares no teu trabalho. Se tu depois não consegues passar isso para a tua equipa de trabalho. E uma das coisas também que para mim foi uma grande surpresa, um grande choque, mas também foi muito bom ter conseguido superar isso, foi que eu não sabia, mas no Bahrein na altura existia um conflito entre Sunni e Shias. E os Sunni são 30% do país, mas esses 30% do país é o rei, é o governo e é a polícia. Tudo o que é cargos importantes são sunnis, são 30%. Os outros 70% é a classe baixa operária, entre aspas. E esses 70%, várias vezes, que tentam tomar o país. E eles conseguem ir buscar tudo e mais alguma coisa, desde bombas, desde atentados, e eu estava ali nessa altura. E esses 30% conseguiram sempre resistir. Porquê? Porque a Arábia Saudita fica ali ao pé, vinha em ajuda a esses 30%. Mas isto para vos dizer o quê? Eu no meu clube, na altura, que era, entre aspas, o clube da polícia, tinha 10 Shias. 10 Shias. E na altura, exercícios simples, os Shias não passavam a bola aos Sunnis. E o campeonato estava a começar, como é que eu ia tentar apanhar esses 4 ou 5 Shias que à partida iriam jogar mais vezes, dar-lhes a entender que para nós termos sucesso todos como equipa, vocês têm que passar também aos Sunnis. Não pode ser só ao Shia. E acreditem que tive que ter várias conversas, vários exercícios de coesão, coisas que eu acho que se me tivessem dito isso antes de eu ir para lá, que isto iria acontecer, eu se calhar tinha dito que não.
Mas Bernardo, o que é certo... em Portugal, e em Portugal não há esses problemas, não é? Exatamente. E o que é certo é que conseguimos fazer algo tão bom, que foi chegar aos quartos de final da AFC Cup, que equivale à Liga Europa. O clube nunca chegou tão longe. E conseguimos igualar a melhor classificação de sempre do clube até então. Ou seja, isto tudo com estes problemas que... Agora, imaginem, se eu tivesse gerido mal este tipo de conflitos no início, eles não iam mudar por causa de mim, eles iam era mudar a mim. Exatamente. E então, por isso é que eu acho que nós sairmos da nossa zona de conforto, ainda mais para outro país, para outro tipo de culturas, nós temos que, sim senhor, levar o nosso know-how, tentar analisar ao máximo a realidade que encontramos e depois fazer o choque de conflitos e ver o que é melhor. Porque, por exemplo, se eu tivesse, na altura, criado conflito com esse tradutor ou com alguns jogadores por causa daquela situação e do Sheik estar lá a ver, se calhar eles não me tinham dado mais uma semana, ou mais duas. Se calhar tinha ido logo embora naquele dia. E depois, isto, o futebol é isto, porque é assim, conseguimos aquilo sob pressão, e no final existe sempre ofertas para voltar para aquele clube ou para outro clube. Porquê? Porque o trabalho foi bom. E muitas das vezes nem é o presidente ou o diretor, são os jogadores. São os jogadores. E isto acho que é o melhor vocês que também são treinadores, é os jogadores reconhecerem-vos mérito. Não, é verdade. É bom ouvir sempre as palavras do... É mesmo. E se calhar cresceste bastante, Bernardo. Evoluíste bastante e desenvolveu-te capacidades que se calhar não estavas para aí virado e se calhar tão cedo não ias necessitar delas. E é isto que também nos ajuda a crescer como treinadores e seres humanos. Sem dúvida. Ricardo, até te posso dar um exemplo para finalizar esta parte do Bahrein, se assim o entenderem. Eu tive um conflito na altura, porque na minha ótica, nós treinadores vamos ter sempre um momento em que os jogadores ou a estrutura do clube vai te testar. E das duas uma, ou tu crias esses mesmos conflitos para ver aqui quem manda sou eu, entre aspas, ou esses conflitos vão-te acabar por aparecer. Eu nunca mais me esqueço, passado essas 2-3 semanas onde o meu objetivo principal era preparar a equipa, mas o meu objetivo psicológico era fazer com que os Chias passassem a bola aos Sunis, eu tenho lá uma situação em que eu comecei a separar os Chias e a colocá-los em grupos com os Sunis. E eu tenho um Chia, que até foi jogador internacional, depois mais tarde pela seleção do Bahrein, que não queria ir para esse grupo dos Sunis. E começou a falar em árabe, eu não percebia, porque ele estava a falar muito rápido, mas estava a falar de uma forma muito alta. E eu chego ao pé dele e disse, não, tu vais. E falei o número dele, daí era importante saber os números, e falei a cor da marca do grupo, onde ele tinha que... E então nunca mais me esqueço. Nesse treino, vem rapidamente entre aspas, o gangue dos Chias logo para o pé de mim. Tipo, de uma forma, tipo, a tentar-me testar. E eu olhei para o diretor, o team manager, afastou-se. Tipo, deu 2 passos para trás. Eu assim, então, ok. Falei, expliquei, mas notei que criei ali uma crispação com esse jogador que foi para ali de forma contrariada. Entretanto, no final do treino não falei com ele, tentei ver se ele me procurava, ele não me procurou. No treino a seguir, ele vem falar comigo. Tentámos, de alguma forma, esclarecer as coisas. E eu tentei explicar o porquê de fazer aquilo. E disse-lhe, olha, se eu tivesse aberto uma exceção a ti, os outros 9 iam depois também pedir. Eu não tenho nada contra ti. E expliquei-lhe, disse, eu sei me pôr do lado do jogador, tu tens de te pôr do lado do treinador. E consegui zelar esse tema Sunni-Shia de tal ponto que ele depois, passado 2-3 meses, casou e convidou-me para o seu casamento. Portanto, isto é daquelas coisas que na altura parece uma montanha enorme de escalar e depois no final parece uma planície. Eu acho que em termos de desafios de treinador, esta situação de conseguir gerir os conflitos Sunni e Shias
no Bahrein foi dos maiores, porque eu não estava preparado, porque simplesmente não sabia. Porque até nas rezas, eles rezavam em mais ou menos à mesma altura, mas teria que ser em sítios diferentes e em horários diferentes. Por exemplo, tinha que ser sempre os sunnis a rezar primeiro e os xias depois. E nós, como treinadores, temos que gerir isto tudo, porque não era só o que está dentro do retângulo de jogo. Não, deverá ser Exatamente. complicado. Eu percebo o que estavas a dizer há bocado da comunicação, porque eu também estive na China, estava lá com miúdos, mas já está, tive que aprender as cores, porque eu dizia vermelho e eles iam para o amarelo e eu, então, mas que raio, como aqui a traduzir, e epá, no dia a seguir já era Hongse, já não era vermelho, já tinha que ser em chinês. Sim, Tiago, e depois se calhar no jogo ou num exercício onde tu querias, por exemplo, dar um feedback mais rápido, tu não podias esperar pelo tradutor, porque se fosse a esperar pelo tradutor, quando o tradutor chegasse, já tinha passado a oportunidade. Ou tu dizeres assim, olha, quero ir 6, e ele olha para as suas mãos e assim, o que é que este gajo está a dizer? Porque para ele 6 já é assim, estás a ver? Ou seja, exatamente. Estas coisas que a gente depois é engraçado e vai aprendendo que também nos ajuda depois no nosso trabalho. Olha, depois do Bahrein, voltas a Portugal. Aqui uma passagem pelo Tirsense, um histórico de Portugal. Como é que foi esta passagem pelo Tirsense? Sim, eu quando voltei para Portugal era para regressar novamente ao Bahrein, que eles queriam que eu continuasse. Entretanto, depois vi para Portugal, supostamente de férias para voltar para o Bahrein, mas na altura o presidente do Tirsense tinha tomado posse, o senhor Fernando Matos, e na altura pediu-me se podia reunir comigo. E chegámos ao consenso, na altura, de boca. Lá está, é o futebol. Nós acreditamos nas pessoas, não acreditamos em papéis. De boca disse-me que queria um projeto de 2 anos para o Tirsense subir no segundo ano, porque tinha estado naquele ano no play-off de descida e foi mesmo à última que se conseguiu manter. Na altura o treinador até era o Mr. Tony Pereira. O grande então, Tony Pereira, pá. Exatamente. O eterno, o dinossauro do nosso futebol, que é uma máquina, toda a gente fala bem do Tony Pereira. E então na altura eu, pronto, ok, é um projeto de 2 anos, mas isto do futebol, esse foi um dos grandes exemplos que me deu a entender que projetos de 2 anos não existe. Não existe. Projeto semanal, não é, Bernardo? Às vezes é semanal. E o Tirsense, eu gostei muito de trabalhar no Tirsense, até porque me deu a conhecer outras pessoas, outras realidades. Eu gosto muito do futebol no norte do país, porque, e no caso do Tirsense, nós tínhamos o estádio 4.000, 5.000, 3.500, e na altura estávamos a fazer um bom campeonato. Eu lembro-me que empatámos 2-2 com o Famalicão do Daniel Ramos em casa, e podíamos ter ganho esse jogo. Empatámos 0-0 com o Varzim, a jogar com menos um jogador do Vitor Paneira, na altura, e eram equipas que em termos de folha salarial, pagavam 5, 6 vezes mais do que aquilo que nós pagávamos. Ou seja, quando eu saí do Tirsense, nós estávamos em 4º ou 5º lugar, salvo erro, a 7 pontos dos 3 primeiros, que eram Famalicão, Varzim e Vizela. Quem subiu à segunda liga nesse ano foi Famalicão e Varzim. Eu depois na altura saí porque criámos as divergências eram muitas, porque na altura o presidente vira-se para mim e diz que tinha treinadores a contactá-lo que era para subir divisão, que a equipa que tínhamos era para subir divisão, e eu disse-lhe muito frontalmente ao presidente, aquilo que combinámos não foi isso, até porque os valores que os outros pagam são muito superiores e sem ovos não se faz omelete, e para mim subir só se for à Senhora da Graça, que é uma serra lá perto. E fui direto com o homem, pronto, acordámos a minha saída. Entretanto também só tive 2 semanas ou 1 semana sem nada, depois acabei por regressar ao mundo árabe. Mas o Tirsense foi um clube que, para mim, se o Tirsense conseguir se manter agora este ano, que vai novamente para as provas nacionais, exato, nesta divisão, e criar, conseguir apanhar 7, 8 jogadores que deem alguma continuidade de um ano para o outro, não estar sempre a mudar tudo. E se conseguir manter, eu acredito que daqui a 3, 4 anos o Tirsense, até pela sua massa associativa, pela sua grandeza, eu acredito que possam chegar à segunda liga, porque é um clube
que claramente as pessoas gostam do clube, as pessoas dali gostam de ver bom futebol, e foi dos sítios onde mais gostei de trabalhar. Tenho muita pena das coisas não terem dado certo e das pessoas terem metido, entre aspas, a carroça à frente dos bois, porque depois de eu sair, foram mais 2 treinadores e em vez de estarem em quarto lugar numa posição tranquila, acabaram a lutar para a fase de descida e depois no ano a seguir acabaram por descer. Ou seja, a mim também me custou ver o erro que aquela direção fez. Agora também sei que a direção ainda se mantém, tem feito agora coisas... Tem aprendido com os erros, não é, Bernardo? Diferentes, feito com os erros do passado. Exatamente. Agora, o Tirsense é um clube grande. Eu sei, eu lembro do Tirsense no final dos anos 90, ali, ao meio dos anos 90, ainda na primeira divisão. E é um clube que tem muitos adeptos, eu sei, e lá está, é que os faz falta estarem nas divisões profissionais. Sim, porque até leva muita gente ao estádio e o futebol precisa disso. Depois voltas aqui para o Médio Oriente, para o Al Nahda de Oman. Como é que foi aqui surgiu esta aventura? Foi através de um jogador, aliás, 2 jogadores, que tinham sido meus jogadores no Al Hilal do Bahrein, e eles tinham passado por esse clube, e esse clube andava à procura de treinador, e eles falaram ao clube, sem falarem comigo, falaram, olha, o nosso treinador do ano passado era muito... Gostaram, deram boas indicações minhas e o clube contactou-me. Na altura eu já tinha metido lá um treinador adjunto, preparador físico, o Marco Delgado, na altura quando eu estava no Tirsense, e depois quando eu saí do Tirsense, acabei por ir para lá, para esse clube. Foi um clube que tinha sido campeão no ano anterior, mas perdeu 16 jogadores de um ano para o outro. E eu vou por uma realidade onde o clube estava com 12 jornadas e 4 pontos. Estava em último classificado. E então peguei na equipa, vi que faltava ali muita coisa. Infelizmente o clube não tinha orçamento para ir buscar os jogadores que eu pretendia. Tive que ir à Shabab, que é a equipa B, a equipa de formação, buscar alguns jogadores que promovi logo e que dei logo a titularidade. Alguns deles até têm estado com alguma regularidade na equipa nacional, na seleção da Oman. E fizemos uma excelente recuperação. Acabámos o campeonato em 7º lugar, chegámos às meias finais da Taça da Oman, na AFC Cup ficámos em 3º lugar no grupo. Portanto, passámos tal como no Bahrein tínhamos conseguido passar a primeira eliminatória da Liga dos Campeões e chegar à 2ª eliminatória da Liga dos Campeões, em Oman também. Acabámos por perder sempre com um colosso do Qatar, onde muitas das vezes só um jogador paga o orçamento dessas equipas 10 vezes, portanto faz a diferença. E acabámos por perder praticamente, quer quando estava no Al Hilal, quer agora em Oman, no Al Nahda, acabámos por perder da mesma forma. Foi estar a ganhar 1-0 até aos 88, 89, eles empatarem e depois nos minutos de desconto eles fazem o 2-1. Mas pronto, foi uma experiência muito boa. Gostei muito de estar em Oman também. Já existiu algumas possibilidades de voltar, mas infelizmente agora também desde a morte do Qaboos, que é o Sultan, o país não tem estado, portanto a Federação do Desporto não dá muitos apoios aos clubes e os sheiks começam a apostar já noutras áreas também. Daí a minha não ida para esse clube ou para outros clubes em Oman, mas Oman é um país que, a meu ver, ainda tem de tudo um pouco, ou seja, tem a parte cultural árabe tradicional, mas também já tem Muscat, Salalah, certas partes onde o turismo já é um turismo um bocadinho mais ocidental e não tão oriental. Exatamente. Depois da aventura em Oman, voltas novamente a Portugal, ao centro do país, ao Torizense.
Sim, eu quando saí do Oman, esse grupo de empresários que pegou na altura no Turizense tinham-me feito uma abordagem. Mas eu na altura estava a estudar outras propostas e estava à espera que as pessoas então se decidissem pelo meu nome ou não, acabei por recusar. Entretanto, no Turizense, eles, lembro que começaram mal, 5 jogos, 5 derrotas, depois o treinador que lá estava saiu, depois contrataram outro treinador, depois esse treinador também acabou por sair, depois outro treinador também acabou por sair, ou seja, na altura que eu vou para lá, eu sou o 4º treinador. E eu lembro-me, na altura falei com várias pessoas, até que algumas delas conheciam bastante bem essa divisão. Estamos a falar do campeonato de Portugal, conheciam muito bem essa divisão e disseram: Bernardo, não vais porque tu vais ser divisão, não tens hipótese. Epá, e aquilo para mim foi um desafio. Aceitei mesmo para provar a mim próprio que seria capaz de ajudar a equipa a manter-se. E quando cheguei lá, passado 2 semanas, o jogador mais experiente e mais com internacionalizações da Guiné-Bissau, que é o jogador que podia jogar em várias posições, sai. A média de idades era 19 anos e meio. E conseguimos fazer... Estava bom para fazer uma equipa sub-23. Exatamente. Conseguimos nos manter. Eu nunca mais me vou esquecer desse meio ano, porque eu estive lá, eu peguei na equipa em janeiro, e nós estávamos em penúltimo lugar com 1 ponto a mais do último classificado. E tive que alterar aquilo tudo, porque nós não podíamos ir buscar jogadores. E quando cheguei lá, lembro-me de pegar num defesa direito pôr a avançado, pegar um médio centro pôr a avançado, pegar num defesa central e pôr a médio, ou seja, tive que alterar muita coisa, mas o que é certo é que deu certo e conseguimos manter. Foi pena, foi depois no ano a seguir a equipa ter descido divisão, mas o Turizense é uma equipa que tem uma claque muito carismática, porque por onde quer que vão sempre, e Turiz é uma aldeia. E é uma aldeia que respira futebol, porque não sei se sabem, mas o Turizense já foi equipa B do Futebol Clube do Porto, já foi equipa B da Académica, e passou por ali muitos jogadores, inclusive o jogador que marcou o gol na final agora do Euro 2016, o Éder, passou no Turizense. Portanto, é um clube que as pessoas respiram futebol, apesar de ser uma aldeia, é um clube com muitos pergaminhos ali na zona de Coimbra. E depois, olha, espero que tenhas comprado umas boas malas, porque começaste aqui uma volta ao mundo. African Lion, da Tanzânia, depois New Radiant das Maldivas, Benfica de Macau e Churchill Brothers da Índia. Como é que foi aqui estas experiências, começando aqui pela Tanzânia, no African Lion? Na Tanzânia, a minha ida para a Tanzânia acaba por vir através do Eduardo Almeida. Que na altura o Eduardo, tinham falado com ele, mas ele na altura, já não me recordo, estava no Angrense ou noutro clube qualquer, já não me recordo, e o Eduardo falou comigo se eu estava interessado. Eu na altura não estava muito inclinado, mas depois, por aquilo que o Eduardo me disse e me contou, eu, olha, porque é que não vou? E fui, e por acaso foi uma agradável surpresa, porque nós tivemos o clube, o Africa Lion, tinha estado na 2ª divisão e era a primeira vez que iam para a Primeira Liga. E o dono do clube queria investir em jogadores novos para depois poder vender, não só para os melhores clubes da Tanzânia, mas também para o exterior. E o projeto passava por aí. Era uma equipa que não tinha muitos adeptos, mas que nós, quando jogávamos com o Azam, com o Simba ou com o Yanga, que são as equipas maiores, com mais adeptos lá, nós tínhamos 40, 50 mil, 60 mil pessoas ali nos estádios. Eles têm uma paixão pelo jogo enorme, os jogadores estão sempre disponíveis para trabalhar. Eu, na altura, lembro-me, a forma de nós defendermos, eles não tinham muita dificuldade, por exemplo, em que se estivéssemos a pressionar da linha subir. E eu lembro-me muitas das vezes que tinha que meter os médios com um tipo de exercícios, a linha defensiva com outro, os avançados com outro, para tentar depois coordenar aquilo tudo. E aquilo foi mostrar-me a mim que aqueles jogadores africanos, por eles, estavam a trabalhar desde o sol nascer até o sol se pôr.
que a vontade deles em querer ser alguém no futebol era tão grande, mas tão grande, que a vontade deles, eu acho que foi a vontade deles. E depois a nossa orientação, que conseguimos, no final da primeira volta, estarmos em 7º lugar, para um clube que tinha subido da 2ª divisão, para a primeira liga. Um clube que não tinha as infraestruturas profissionais que os outros clubes tinham. Nós, ora treinávamos, entre aspas, não digo um batatal porque era relevado, mas num campo não tão bom para que a bola pudesse rolar, ora treinávamos no campo nacional, do Estádio Nacional. Ou seja, havia uma dualidade muito grande. Mas em África foi o sítio onde eu vi a paixão pelo jogo, ainda mesmo como a conheci como menino. Eu lembro-me que nós íamos para o interior da Tanzânia, nas nossas deslocações, e eu lembro-me de ver miúdos a jogar descalços no meio das pedras, com uma paixão enorme pelo jogo. Esse projeto na Tanzânia, depois, no final da primeira volta, o investidor vem ter comigo e diz-me que depois não conseguiriam poder pagar a mim e à minha equipa técnica. Nós acabámos por sair, porque depois também tive logo a oferta das Maldivas e foi quase tarde, uma semana, em passar o Natal em Portugal e começar nas Maldivas, porque lá o campeonato começa em janeiro. Mas eu vou-vos só contar uma historinha que para vocês verem. É dessas histórias que a gente gosta. Para vocês verem como é que é a Tanzânia. E as pessoas lá têm tão pouco, muitas delas, que aquilo que têm, dão. E essa foi a grande prova de vida, ou a grande história de vida que eu levo dali. Eu nunca mais me esqueço, nós fomos jogar a uma equipa que era de uma empresa de cana-de-açúcar, chamava-se Kagera Sugar. E os jogadores estavam alguns deles, os familiares, trabalhavam nessa fábrica, e nós andámos para aí 30, 40 km, que era só cana-de-açúcar no autocarro, não havia maneira de chegar. No final do jogo, eu lembro-me de haver vários miúdos, aí com 7, 8 anos, a virem perguntar se me podiam tocar, porque nunca tinham tocado num branco. Isto é uma coisa que nos... Como é que é possível? Não é? Como é que é possível? E a vontade deles quererem ser alguém no futebol é tão grande que eu via... Eu nunca mais me esqueço, eu tive um jogador de lá, que era o Abdullah, que até faz o gol contra o Simba no último jogo que nós fizemos, que era o campeão, na altura não tinha derrotas, fomos nós que derrotámos, onde ele treinou com o dedo todo cheio de sangue durante 3, 4 dias, e eu dizia, não, Abdullah, tu vais ser convocado, vais fazer parte do jogo, eu prefiro que não treines. Ele disse, não, eu se não treinar não estou bem perante os meus colegas que estão aqui a treinar. E é daquelas coisas que faz, a capacidade de sacrifício deles é tão grande e a vontade deles é tão grande que não é só o talento, é o querer deles. E foi isso que mais me impressionou na Tanzânia. E guardo grandes recordações de lá, até porque é um país que tem 33 religiões reconhecidas, fora as outras que não são reconhecidas, e toda a gente se dá bem com toda a gente. Isso não é fácil hoje em dia. Tinha aqui uma pergunta em relação a isso. Como é que vês, por exemplo, o futuro da Tanzânia, que eles foram agora à CAN no ano passado, e também acho que o Simba tem um clube que tem desenvolvido bastante, pelo menos nas competições da Champions africano. Tiago, a meu ver, Tanzânia é um dos sítios onde os scouts das melhores equipas deviam ir ver jogos. Isto porquê? Porque lá há talento. E se esse talento for recrutado aos 15, 16, 17 anos, podem, se calhar, em termos táticos, que a meu ver é o ponto menos forte deles, podem potenciá-los para depois vir a igualar um europeu, um sul-americano, mas principalmente o mercado europeu, que é mais forte em termos, o jogador é mais forte em termos táticos, porque eles têm condições, muitas das vezes características psicológicas enormes, o querer, a vontade, a raça enormes, e têm um talento puro, que é mesmo o futebol de rua, que muitas das vezes já não se encontra aqui na Europa. E a meu ver, a Tanzânia
pode vir a ser uma potência do futebol em África. Agora, uma coisa não descura a outra. É que se não houver organização da parte da federação e dos clubes lá na Tanzânia, esses talentos nunca vão ser apanhados na hora certa. O Simba, o Yanga e o Azam, essas três equipas, tinhas referido o Simba, são equipas bastante, já com infraestruturas, equipas que, por exemplo, o Azam, na altura que eu lá estava, tinha uma equipa técnica toda ela espanhola, desde o fisioterapeuta, o preparador físico, o treinador de guarda-redes, adjunto, observador, todos espanhóis. E ao oferirem bons vencimentos. O Yanga e o Simba, na mesma, também são equipas que, além de moverem muitos adeptos, são equipas que já têm boas infraestruturas. As outras equipas, existe um fosso maior. Digamos que esses três clubes é uma espécie de Porto, Benfica, Sporting, e todos os outros é o campeonato português. Claro, com as devidas diferenças. Exato. Depois, a experiência nas Maldivas. Como é que foi aqui estar numas ilhas paradisíacas, mas já está, se calhar estavas na capital, não era? Sim. Eu, quando fui para as Maldivas, o clube tinha ficado no 5º classificado da época anterior, ou seja, e os jogadores foram praticamente os mesmos que me deram. Ou seja, o clube estava a passar por uma fase de vacas magras, não havia orçamento para ir buscar jogadores, pronto. E nós conseguimos com os jogadores que tínhamos, estar nas fases finais de todas as provas. E depois acabámos por conquistar essas mesmas provas, mas foi muito trabalhoso, porque eu lembro-me, na altura, tínhamos as poucas folgas que tínhamos era para ir ver jogos de sub-19 ou da Liga Inferior, para ver jogadores com qualidade que pudessem interessar na altura. Acabámos por recrutar aí alguns jogadores, mas pronto, depois, infelizmente, acabei por sair do clube, não me deixaram levantar as taças, que é mesmo assim, que acabou por depois também ditar o fim do clube passado um ano, porque na altura as pessoas que pegaram no clube acabaram por cometer erros de ordem financeira muito grandes, que era, eles quase que nem negociavam os contratos, ou seja, você quer ganhar isto, ok, eles davam, porque eles já não tencionavam pagar, não adiantava muito negociar. E o clube é o maior clube, é o clube que tem mais adeptos nas Maldivas. Eu lembro, nós na altura, antes de começar o campeonato, nós passámos por várias ilhas e éramos recebidos com pouca circunstância em todas elas. Havia festa em todo o lado. Foi bom, eu gostei de trabalhar nas Maldivas, até porque na altura já tinha lá estado um português, o professor Neca tinha trabalhado também em 2001 ou 2002, já não me recordo. O professor Neca tinha trabalhado lá, e eu lembro-me na altura dele ter dito que não tinha sido fácil, e muitas das vezes acaba por não ser fácil, porque por muito que se queira fazer, o facto de haver uma barreira física, ou seja, nós não conseguirmos estar naquela ilha ou na outra ilha para ver este ou aquele jogador, acaba por prejudicar a ação. Mas nas fases finais foram todas feitas em Malé, que acabou por ser mais fácil. A equipa é fácil gerir isso, de, por exemplo, queres contratar um jogador de uma ilha um pouco mais distante para a tua equipa, mesmo a nível de observação, lá está, são tantas ilhas que tens que andar sempre a ir de um lado para o outro. Não foi fácil, até porque nós, quando fizemos a pré-época, entre aspas, tinha 2 objetivos. O primeiro era continuar o merchandising do clube pelas ilhas, porque nas ilhas onde íamos havia sempre patrocinadores que pagavam a nossa estadia, patrocinadores que davam dinheiro ao clube, e nós aproveitávamos para fazer jogos de treino com os melhores jogadores e com as melhores equipas dali.
inclusive um ou outro jogador que se destacasse, havia logo abertura para poder vir treinar um ou dois treinos connosco, portanto, e houve alguns jogadores que até foram contratados dessa forma. Quando se está longe e quando se estava no período competitivo, é mais difícil porque, mesmo analisando em vídeo, a realidade dessa competição que se está a analisar em vídeo, depois vindo para a nossa competição que é superior, nível competitivo que é superior, acaba por ser mais e por não fazer a diferença. Muitas das vezes aconteceu isso. E mesmo em termos de condições deve ser complicado porque não há tantas condições no nível de campos de treino e isso tudo, não é? Sim, mas por incrível que pareça, todas as ilhas tinham 3, 4 campos. Nem todos, a paixão deles pelo futebol é tão grande que quase todas tinham, as maiores ilhas quase todas tinham 2, 3 campos, mas com qualidade. Por exemplo, em Malé, pronto, tinha o Estádio Nacional e depois tinha um estádio de apoio ao Estádio Nacional e depois tinha 2 campos sintéticos, onde nós treinámos muitas vezes. Aliás, dava-se e acontecia nós estarmos a treinar num campo e estar outras equipas a treinar no outro. E nós vermos o que é que as outras equipas estavam a fazer. E muitas das vezes aconteceu, inclusive, a equipa com quem nós íamos jogar estava a treinar no campo ao lado. E eu, quando dava por mim, estava a ver os adeptos ou as pessoas do staff da equipa contrária a ver o nosso treino. Pronto, é aquelas coisas. São realidades diferentes. Sim. Depois também vais para Macau, para o Benfica de Macau, onde também limpas aquilo fácil, ganhas os jogos quase todos. Hoje em dia não é fácil. Hoje em dia sim, não é fácil. Sim, o ganhar, seja em que parte do mundo for, não é assim tão fácil. Não. Nada fácil. Quer dizer, analisando agora, parece que foi tudo fácil porque ganhaste os jogos quase todos. É assim, não foi fácil, mas foi muito bom estar em Macau. Porquê? Primeiro, porque fui encontrar alguns jogadores que já conhecia. Um deles tinha sido meu jogador no Tirsense e foi uma das razões porque eu fui, que foi através dele, e não só, mas também foi através dele que fui para lá. E não só porque depois isto, o futebol é engraçado, porque falam com outras pessoas, essas pessoas deram o meu nome e esse jogador também tinha dado o meu nome e depois as pessoas contactam-me e, pelos vistos, houve várias pessoas a darem o meu nome. Mas uma das razões pelo qual eu gostei muito de estar em Macau foi porque a nossa estadia em Macau acaba por ficar para a história. Isto porquê? Porque eles participam na FC Cup e tinham estado 2 anos sem conseguir entrar na FC Cup, nas pré-eliminatórias. E nós nesse ano conseguimos atingir a fase de grupos da FC Cup e nos 6 jogos do grupo ganhámos 4. O que é, por uma primeira vez, de uma equipa de Macau conseguir chegar à fase de grupos e ganhar 4 jogos, ficar em segundo lugar no grupo é estrondoso. Até porque nós só perdemos com, entre aspas, a seleção da Coreia do Norte. Muito bom. Porque de resto conseguimos ganhar às outras equipas e vocês não têm noção, mas a forma das equipas em Macau de treinarem é muito complicado, porque nenhuma equipa, acho que agora o Chapoakei já tem campo, mas nenhuma equipa é dona dos campos. Ou seja, a gestão da logística, exatamente, a gestão de toda a logística deste treino de jogos, toda ela é através da Associação de Futebol de Macau. E muitas das vezes eu lembro-me, nós tínhamos que preparar jogos para a FC Cup e eles davam-nos treino na hora do calor, quando nós íamos jogar a sítios onde estava graus negativos, quase graus negativos, 2, 3 graus. E era muito complicado conseguir explicar a estas pessoas que quase que mais valia nem sequer treinarmos, porque para já estávamos numa hora de calor, onde estavam 40, 50 graus quase, com uma umidade excessiva, onde no treino só se for em termos táticos, porque o resto era 0. E depois, passado 3, 4 dias, estávamos numa realidade completamente oposta,
Pronto, foi uma experiência a nível de arranjar recursos logísticos para poder treinar, para poder que os jogadores também pudessem fazer um trabalho analítico, ou em ginásios, ou às vezes em piscina. Não foi fácil. Mas é assim, a equipa, os jogadores que compunham esta equipa desse ano, eram jogadores batalhadores, eram jogadores que queriam muito ficar na história. E assim foi. Nós conquistámos o campeonato só com um empate, o resto tudo vitórias. Nós não perdemos nenhum jogo em Macau para as competições nacionais. Os únicos jogos que nós perdemos foi com entre aspas, a seleção da Coreia do Norte. Foram os únicos jogos que nós perdemos nesse ano. E estava aqui a ver, já tivemos na rúbrica aqui o Bruno Álvares, que teve em Macau 3 anos, depois o Mr. Henrique Nunes e o Bernardo Tavares. Já tivemos os treinadores todos do Benfica de Macau dos últimos 10 anos. Engraçado. Foi engraçado. Não, por acaso, olha, até foi bem bom. Eu estava aqui ao tempo sem som, não tinha reparado, desculpem. Não, eu ia dizer, sim, olha, eu estive nessa altura até em Macau, que a minha irmã vive lá há 20 e tal anos, e estive lá em janeiro e fevereiro de 2018. E eu conheço Macau e aquilo é complicado, porque só há o estádio municipal e, como estás a dizer, se calhar agora já há mais um campo, mas já está, não. Aquilo ainda por cima é municipal, tu não podes escolher as horas para treinar e também podes estar lá a treinar e eu vou lá dar uma corridinha, lá à pista de tartan, vou lá... Que é ridículo. Vou lá ao balneário onde vocês estão, tomar um banhinho e as pessoas às vezes não têm noção das condições, lá está, pensam que é tudo muito fácil, mas não é. Por isso é o que tu estás a dizer, ganhar 21 jogos em 22, foi uma coisa assim, não é? Sim. Não é fácil. Não, foram mais jogos, se incluirmos a taça e a AFC Cup, foram mais, mas pronto, mas no campeonato foi só empatámos um jogo com o Chapecoense, de resto ganhámos os jogos todos. Exato. E olha, aqui a última aventura, Índia, os Churchill Brothers, como é que foi essa aventura? Foi uma aventura boa, foi uma aventura onde, por incrível que pareça, nunca pensei que houvesse tanta gente a gostar de futebol na Índia. Eu acho que a Índia, se tiver uma boa organização, pode no futuro vir a ser um país com provas a dar no futebol. Até porque existe estados na Índia onde o futebol rivaliza já um bocadinho com o cricket. Em Calcutá, em Goa, outros mais, em Kerala, mas a Índia é 1,3 mil milhões de pessoas, é muita gente, a base de recrutamento é enorme, existe um problema na Índia, a meu ver, que é as entidades, cada estado quase que fala outra língua, ou seja, Goa tem um dialeto, Kerala tem outro, Mizoram tem outro, e aquilo acaba por ser quase países onde depois, se calhar, a conversar uns com os outros falam hindi ou falam inglês, não sei como é, porque alguns nem conseguem falar inglês ou não conseguem falar hindi, falam só o dialeto. E eu lembro-me que por exemplo, tinha 2 jogadores nesta equipa, onde para falar com eles, principalmente um, tinha que ser quase com desenhos, porque ele não falava inglês, ele não falava hindu, ele falava só lá o dialecto dele, e depois tive a sorte de haver um jogador que veio lá daquela zona e que então conseguia falar inglês e conseguia falar com ele. Porque para mim foi uma grande aventura, porque eu já estive em tanto sítio e nunca me aconteceu apanhar um jogador onde fosse tão difícil falar com ele. Porque muitas das vezes, porque ele percebia a nossa forma de jogar e o que é que eu pretendia que ele fizesse. O problema era muitas das vezes, queres que esse jogador em determinado jogo faça uma coisa diferente ou tenha um movimento diferente, e tu conseguires mostrar a ele ali rápido, ali em 10 segundos, 20 segundos,
o que é que tu queres é que é mais difícil. Eu dou por mim, eu lembro-me de andar com um mini quadro branco, com um campo de futebol e com um marcador e chamá-lo e vir cá ao pé dele e dizer o nome dele e dizer, por exemplo, o número do adversário e depois dizer o que é que eu queria consoante onde a bola estivesse. Pá, e aquilo, nunca me imaginei a fazer isto, mas o que é certo é que resultou. Mas é daqueles desafios enormes. Agora, em relação ao clube onde eu fui, é um histórico, o Churchill Brothers, é um clube que já venceu alguns campeonatos na Índia, já foi considerado noutro tempo dos clubes mais importantes da Ásia, noutro tempo. É um clube, tal como falámos há pouco em off, que tem características muito, muito particulares, ou seja, é um clube que é criado, que o dono é o nome do clube, ou seja, o dono do clube chama-se Churchill Alemão, o clube chama-se Churchill Brothers, é um clube que é gerido por uma família, não tem muitos adeptos, mas onde nós tivemos jogos onde tínhamos 40 mil pessoas, portanto 40 mil pessoas no estádio, principalmente quando jogávamos contra o Mohun Bagan ou contra o East Bengal, equipas de Calcutá que têm muitos mais adeptos a apoiar. Tem muita gente. Mas eu fiquei surpreendido com a qualidade do jogador indiano. Eu acho que o jogador indiano, se for devidamente acompanhado na sua fase de formação, até porque eles, pelo aquilo que eu percebi, eles normalmente começam a jogar o futebol de rua, não têm muitos clubes a apostar na formação como deve ser, e começam ali um bocadinho mais a sério a partir dos 15, 16 anos. Ou seja, perde-se. Nós aqui na Europa quase todos começam 4, 5, 6, 7 anos de uma forma mais séria, mas também dando o futebol de rua entre aspas, mas nota-se uma diferença muito grande. Eu lembro-me, eu apanhei muitos jogadores este ano que estavam a jogar pela primeira vez na Indian League, que vinham de divisões secundárias, ou então nem sequer tinham jogado em divisões secundárias, tinham jogado em divisões estaduais, tipo Goa, Campeonato Goa, Goa League, ou Calcutta League, etc. E fizeram os primeiros jogos na Indian League. Ou seja, acaba por ser para eles um grande choque, porque os outros já têm posicionamento, organização espacial do jogo, onde está a bola, quando temos a bola, quando não temos a bola, e eles estavam a aprender isso comigo. Eu tive jogadores que apesar de ter 20 anos, 19 anos, fiz alguns feedbacks para eles que se calhar em Portugal não faria, se calhar nos infantis, ou assim, não sei se me faço entender. Claro, sim, sim. Dá para perceber completamente. Não há eles só tinham logo de formação, ou seja, se, por exemplo, aconteceu a mim nos juvenis estar a ensinar lançamentos, por isso é que eu percebo. Então, se calhar lá na Índia também Bernardo, uma das perguntas que tinha aqui, desculpa, Tiago, Sim. Não, eu estava só a dizer, a questão às vezes dos apoios, de direcionar o jogador, são coisas que eles nunca foram ensinados, ou seja, não entendem isso, jogam com o que têm, mas nunca tiveram esse trabalho de formação, não é? Claro. Ia perguntar aqui ao Bernardo, uma das perguntas que tenho agora aqui para começarmos, a diferença da qualidade de jogadores entre o jogador indiano, o jogador do Oman, da Tanzânia, das Maldivas, do Bahrein. Onde é que tu vês, se calhar, o maior potencial, o maior... Onde é que, com mais aposta de formação, possivelmente teríamos aí muita qualidade para oferecer à Europa? É assim. Deixa-me adivinhar, é a Tanzânia. Não, é assim. Eu vejo isto por perspectivas diferentes. Entre Maldivas e Índia, os jogadores são muito parecidos. Exatamente. Se bem que o jogador indiano é um jogador fisicamente mais forte, a meu ver, pela realidade que presenciei, não só das minhas equipas, mas também das equipas adversárias. Entre Oman e Bahrein, o jogador Bahrein, portanto são dois países árabes, o jogador do Bahrein é um jogador mais agressivo, mais aguerrido, com mais garra, é um jogador com mais talento. E daí a prova maior é os jogadores há bem pouco tempo,
ganharam uma importante prova, até com o Mr. Hélio à frente do Bahrein, ganharam, entre aspas, a Liga dos Países Árabes, que é muito bom, porque jogam contra Arábias Sauditas, contra Qatares, contra Emirados Árabes Unidos, portanto, equipas que têm outros argumentos financeiros e que podem gerir de outra forma o futebol do país. E Oman, em relação ao jogador do Bahrein, o jogador do Oman é um jogador, taticamente, pode ser um bocadinho melhor que o jogador do Bahrein, mas não é um jogador tão agressivo, e o talento do jogador do Oman não é tão grande face ao do jogador do Bahrein, até porque o Bahrein é uma ilha, e Oman dá para aí 50 vezes a densidade do Bahrein, ou seja, o diâmetro do Bahrein, que é uma ilhazinha quase redonda, dentro de Oman dá para aí umas 50, dá para pôr lá o Bahrein de 50 vezes ou mais, se calhar até mais. Portanto, em relação à Tanzânia, o jogador da Tanzânia, para mim, o jogador africano, se for acompanhado devidamente, porque o jogador africano tem uma coisa que já não se vê muito no jogador europeu, é que o jogador africano sacrifica-se, consegue, por exemplo, um jogador criativo em África, se nós dermos a entender que na reação à perda da bola ele tem que estar em determinada posição, e se ele perceber que só fazendo aquilo é que ele vai ter mais hipóteses de jogar, ele faz isso. Agora, temos é que explicar como é que ele tem que fazer. E aí é que é a dificuldade dele. Agora, se o treinador conseguir explicar a ele, se tiver aqui a bola, se estiveres a fazer isto, se nós perdemos a bola, tens de estar aqui. Se a bola estiver ali, se este elemento, por exemplo, é um extremo e ele é um médio. Ou seja, se nós conseguirmos fazer passar a mensagem ao jogador africano em termos táticos, eu acho que o jogador africano acho que pode dar muito no nosso futebol e indústria. Isto porquê? Porque querem, sacrificam-se e têm talento. Enquanto o jogador árabe é um jogador, aqueles que eu apanhei, muitos não tinham nada, mas outros tinham tudo. Chegavam ao campo com Lamborghinis, Porsche, e ali nós tínhamos que tentar motivá-los para se sacrificarem, motivá-los para fazer isto em prol da equipa, e eles muitas das vezes iam ali só porque ficava bem, porque queriam dar uns chutes na bola, entre aspas, não se estavam muito para esforçar, e muitas das vezes tínhamos que passar alguma garra, alguma agressividade sem bola, que muitas das vezes era isso que faltava no jogador árabe. O jogador indiano e o jogador das Maldivas é um jogador que tem algumas carências em termos táticos, mas que é um jogador, principalmente na Índia, é um jogador que face ao 1,3 mil milhões de pessoas, face ao grande grupo-alvo que têm, já começa-se a ver jogadores em termos de características muito próprias para o futebol, onde existem jogadores altos e jogadores baixos, jogadores fortes fisicamente, não, em termos táticos não são tão fortes, existe algum talento, mas eu acho que esse talento é aperfeiçoado já de uma forma tardia, ou seja, já aos 19, 20 anos, 21 anos. E esse é o grande mal nestes países. Eu acredito que Oman e Bahrein, os jogadores já começam a ser, principalmente aqueles que são considerados os melhores no seu escalão, já são trabalhados de uma forma mais europeia, entre aspas, até porque eu lembro-me quando estava no Bahrein, as camadas jovens da seleção era só equipas técnicas espanholas. Agora, o país africano, ou Índia, ou neste caso Maldivas, não é tão profissional. Exato. É mais um futebol de rua. Olha, perguntando também aqui, ainda há pouco deste o caso, se eu não estou errado, do clube satélite que cá em Portugal, Tirsense da Académica, Tirsense ou Turizense, peço desculpa, clube satélite e da Académica e do Futebol Clube do Porto e afins. Achas que hoje em dia os jogos do Campeonato de Portugal, até à data CNS, serem transmitidos em canal, neste caso o canal 11, achas que vai tirar os quilómetros
aos Bernardes que saem do Belenenses fazer quilómetros e quilómetros e quilómetros, achas que vai tirar quilómetros e vai dar mais potencialidade de crescimento ao próprio atleta e ao próprio treinador e a toda essa a toda a equipa técnica e toda a equipa de jogadores que tem muito mais visibilidade? Eu acho, aliás, eu apesar de nos últimos anos ter estado no estrangeiro, a internet tem coisas maravilhosas e eu tenho acompanhado muitas das vezes alguns jogos do Canal 11. Sou um bocadinho inácio, entre aspas, como se diz na gíria, porque gosto de ver futebol e gosto de perceber como é que está o futebol do meu país. E eu não tenho problemas nenhuns em ver um jogo do Campeonato de Portugal. Aliás, noutros anos, quando regressava dos estrangeiros, cheguei a ver vários jogos, até para ver jogadores e quem sabe se existe uma possibilidade de levar um ou outro jogador de um Campeonato de Portugal, será muito mais fácil do que de uma segunda liga ou de uma primeira liga. Exatamente. As portas abrem-se muito mais facilmente e o dispêndio monetário, portanto, em termos monetários, não é tão grande. Eu sou dessas pessoas que veem o Canal 11 e veem a Sport TV, Segunda Liga, Primeira Liga e vejo outros campeonatos. Hoje em dia, quando se tem, por exemplo, o iScout, o Instat, e quando há clubes que conseguem isso e nós podemos ver este tipo de coisas, é uma forma de filtrares onde não precisas de perder tempo. Exato. Mas, como deste o exemplo do Bernardo de Belenenses, para poder vir para o Belenenses, o Bernardo tinha que ver primeiro. Porque uma coisa é veres vídeos, outra coisa é estares a ver um jogo, 2 jogos, também tentares perceber, exatamente, também tentares perceber como é que é, junto de pessoas mais próximas, como é que é a forma deles estar fora do futebol, a forma deles estar no treino, porque eu acho que hoje em dia é importante teres bons jogadores, fazem-te ganhar jogos, mas o mais importante é teres uma boa equipa, que faz-te ganhar campeonatos, taças, etc. Sim, olha, uma questão aqui que é relacionada com isto. Às vezes até, se tu fores ver o jogo ao vivo, poderás ver a personalidade do jogador, por exemplo, no aquecimento, não é? Se ele é muito dedicado, se está ali mais a olhar para a bancada do que para o aquecimento. Há muitas coisas, mesmo posicionamentos sem bola. Sim. Tiago, eu sempre que ia ver jogos, era sempre os primeiros adeptos a entrar. Para quê? Para ver o aquecimento. Até porque muitas das vezes, imagina, se fores ver um guarda-redes, há jogos em que o guarda-redes não vai intervir muito. Ou, por exemplo, hoje em dia há equipas que o fazem, outras equipas que não o fazem. Já por alguma circulação tática ou colocar defesa a tentar passar a bola com cruzamentos, com finalizações, já no próprio aquecimento. Muitas das vezes nós estamos à espera de ver como é que ele cruza, ou como é que é o remate de primeira, ou como é que faz isto ou aquilo, e muitas vezes no aquecimento tu também tiras essas ilações. E depois é aquilo que também falaste, muitas das vezes a forma como ele aquece com os colegas, dá para ver se é a estrela, se não é a estrela, se é humilde, se não é humilde, se é preguiçoso, se não é preguiçoso, se é trabalhador, se não é trabalhador. Isso muitas das vezes, características pessoais. Exatamente. Eu, por exemplo, no estrangeiro, quando tive a possibilidade de estar em clubes onde podia recrutar, eu ia às divisões secundárias ou clubes onde sabia que nós conseguíamos em termos monetários ir buscar determinados jogadores, eu ia ver, das primeiras coisas que eu tentava ver era logo o aquecimento, porque tu no aquecimento consegues logo eliminar quem é que não está para ali, com quem é que tu se calhar vais criar conflitos, ou com alguns jogadores que vão criar conflitos, ou porque não querem trabalhar, ou porque querem ser a estrela, ou porque só querem ser o artista, não querem ser carregadores de piano, e tu no aquecimento vês muita coisa. E então o fator psicológico foi um bom exemplo que tu referiste. Exatamente, bem jogado. Olha, perguntava-te agora, entrando aqui mais na parte do treino e naquela parte que nós também gostamos de beber um bocadinho com todos os nossos convidados, a nível de como é que encaixas, por exemplo, no plano semanal, os famosos esquemas táticos, ou seja, as bolas paradas, sabendo que cada vez mais, e está cada vez mais os estudos nesse sentido, 60% a 70% dos golos nascem através de um esquema tático, de uma bola parada.
mas sabendo que também quebra as dinâmicas todas de treino e nós treinadores odiamos quebrar dinâmicas de treino, sabendo que parando o treino não é aquilo que a gente pretende, queremos é dar continuidade. Como é que encaixas isso no teu plano de treino semanal? É assim, normalmente eu não tento fazer sempre da mesma forma. Numa fase inicial, sim, tento fazer nos últimos treinos de microciclo, ou do plano semanal, ou morfociclo, pronto, tirando agora a nomenclatura. Normalmente, tento, no início, quando pego na equipa, tento ver quais são as características dos jogadores, de forma a tirar a melhor performance deles e de rentabilizar a equipa. Primeiro tem que haver um estudo, não só das características dos jogadores, como também a forma mais adequada para nós podermos escolher o esquema tático defensivo ou analisando o adversário, o esquema tático ofensivo. Eu vivo muito da nossa equipa, mas também olho para a equipa dos outros. E eu acho que muitas das coisas que felizmente temos conquistado lá fora, e também cá em Portugal, tem sido na análise ao adversário. Porque eu não gosto que davas na observação. Incidias muito na tua equipa, no adversário. Eu não gosto de mudar tudo na equipa. Eu gosto que a minha equipa tenha identidade. Mas normalmente, por exemplo, jogámos no domingo. Dependendo de se houve ou não viagem, porque para mim, para recuperar, tem que haver, o atleta tem que dormir. Para mim, a recuperação é sono, deixa-o dormir, tem que ser. É importante recuperar. Umas vezes, por exemplo, se o jogo fosse domingo, dependendo da venda ou não viagem, umas vezes treinava segunda, outras vezes não se treinava, dava segunda de folga, dependente disso. E logo aí podia colocar esquemas táticos, dependente daquilo que eu pretendia. Porque é assim, o jogador se for sempre a mesma coisa, não anda tão bem motivado e os índices de concentração não são tão grandes. Agora é assim, é preciso, primeiro, motivar o teu grupo de trabalho, o grupo de trabalho que nós temos, de forma a que tudo aquilo que nós vamos dar no treino, eles estejam concentrados. Porque senão acaba por ser desgastante, não só para o treinador, mas como para eles. Se eles já souberem, a segunda é isto, a terça é aquilo, a quarta é aquilo, a quinta é aquilo. Não. Eu tento criar alguns exercícios onde não vão ser sempre os mesmos, onde esses exercícios vão sempre modelando, vão sempre renovando. Normalmente, numa fase inicial, as bolas paradas, o meu foco ofensivo dessas mesmas bolas paradas, numa fase inicial, é no último treino. O meu foco defensivo é no penúltimo ou antepenúltimo treino, mas depois, quando já tenho a equipa competente, quer no processo defensivo, quer no processo ofensivo, quer nas bolas paradas ofensivas, defensivas, depois, consoante o adversário com quem vamos jogar, vou criando equipas, como é que é de explicar? Equipas, falta-me agora aqui o termo, simulo, entre aspas, o que o adversário faz, a equipa cenário, entre aspas, crio cenários, o que faz e aquilo que nós podemos fazer. E muitas das vezes até faço isso por subgrupos, onde, por exemplo, ponho o meu adjunto a trabalhar determinados princípios com outros elementos da equipa, e aqueles que eu idealizo que possam estar no jogo, muitas das vezes até é num exercício de recuperação que faço isso e que trabalho isso. Para quê? Porque eles não estão a contar com isso, os índices de concentração são grandes, e eles vão fixar, e porque eles já sabem que ali assim podemos fazer gol, desta forma. Assim como os defensivos, muitas das vezes até pode ser, por exemplo, num trabalho onde, por exemplo, um esquema tático defensivo, nós sofremos, por exemplo, um gol de canto no jogo anterior. Muitas das vezes, ou por mau alinhamento da linha defensiva, ou um pormenor menos bom, individual ou coletivo, pego nesses homens e trabalhamos, por exemplo, a recuperação defensiva com um exercício onde fazem qualquer coisa e depois vamos fazer isto assim. Porquê? Porque a concentração deles está ali. Exatamente.
E é diferente. E normalmente costuma-se dizer, se for sempre arroz com atum, como é que é? O feijãozinho, feijão temos com que ir arroz, mudando, né? temos que ir mudando. Olha, Bernardo, perguntava também, e agora que falaste numa questão que até o Tiago até costuma fazer esta pergunta, não sei se ele tem, se não, mas eu vou fazer por ele. Dependendo de país, e na realidade já trabalhaste em vários países, adotas um método diferente, ou seja, normalmente preparas a equipa primeiro o aspecto defensivo e depois o ofensivo, ou por exemplo, se amanhã estiveres a treinar na Holanda, começas primeiro a trabalhar o ofensivo e depois é que vais para o defensivo? Olha, primeiro analiso a equipa que tenho e os jogadores que tenho e depois vejo qual é o primeiro jogo que vou fazer e depois vejo, em termos teóricos, eu vou ter mais ataque posicional, vou ter mais transição ofensiva, vou jogar com a linha baixa, porque muitas das vezes nós idealizamos um jogo e isso não vai acontecer. Mas, normalmente, 70%, 80% das coisas, felizmente, têm corrido bem e aquilo que eu perspectivo para aquele jogo, para aquele determinado jogo, acontece. Por isso, quando pego na equipa, normalmente tento trabalhar sempre tudo. É claro, muitas das vezes o que é que eu faço? Pego no meu staff, na equipa que me acompanha e, por exemplo fico eu com a linha defensiva e fica, por exemplo, o resto do meu staff com a linha ofensiva. E trabalho defensivamente e trabalho ofensivamente. E depois até, inclusive, faço por vagas e coloco uns a jogar contra os outros, em exercícios onde, em termos defensivos, estes têm que fazer algo, em termos ofensivos, estes têm que fazer aquilo que estavam a fazer. E é a minha forma de trabalhar. Eu acho que estar a descurar uma coisa só porque não se tem tempo de outra, eu acho que... Porque hoje em dia o futebol... é tão... O teu teste, ou melhor, a tua avaliação no futebol é tão rápida, porque normalmente hoje em dia é assim, estás a preparar o próximo jogo. Se as coisas não correrem bem no próximo jogo, já estás em xeque, não só pelas pessoas do clube, como também pelos teus próprios jogadores, que deixam se calhar de acreditar nas tuas ideias. Agora, se eles se sentirem preparados em termos ofensivos, em termos defensivos, em termos organizacionais, assim como transição defesa-ataque, defesa, reação à perda da bola, onde é que eu tenho que estar quando eu perder a bola, quando o meu colega perder a bola, e a bola está, onde é que eu tenho que me posicionar? Por exemplo, em termos de equilíbrio, se estamos bem em termos defensivos, ganhamos a bola, podemos criar movimentações para ganhar espaço nas costas desta equipa ou não? Ou vamos ganhar a bola logo assim que a outra equipa recupera a bola lá na frente? É este tipo de trabalho que tento fazer com a equipa e muitas das vezes é logo no primeiro, segundo treino da semana. Agora, tento não mudar muito a forma de jogar da minha equipa, mas tento-me adaptar ao adversário de uma forma em que criando um ou outro movimento em que o adversário, e então quando estamos em campeonatos onde toda a gente se observa, é fácil, tento muitas das vezes sair um bocadinho com o movimento, ou o extremo vir mais adentro, ou o avançado vir e o outro ir nas costas, ou o ala, ou o médio centro dizer, olha, quando a bola estiver deste lado, eu prefiro que o lateral me dê o equilíbrio defensivo junto aos centrais e tu vais abrir do outro lado porque o extremo não vai acompanhar o lateral e o lateral vai fechar por dentro porque a bola está no sentido contrário e tu vais lá e tens capacidade de cruzamento, tens capacidade de passe, de tomar decisão e é este tipo de, muitas das vezes, de análise que nos faz somar pontos e que nos faz ganhar jogos e que nos faz manter nos clubes e abrir portas em outros sítios. Bernardo, desculpa lá, deixa-me só fazer aqui mais uma pergunta e depois dou-te a bola. Pode ser ou tem a ver? Não, era no seguimento aqui desta ideia. Então diz lá que eu depois a seguir. E lá está. Imagina, quando estás nesses contextos, para implementares o teu modelo de jogo, não podes ter aquela conversa de eu tenho a minha ideia, chega a Macau, chega às Maldivas e tem que ser a minha ideia. Se calhar tens que te moldar um pouco à cultura dos países, não é? Porque essa implementação do modelo de jogo... adequar. Porque não é fácil, não é? Às vezes eu acho que treinadores que só estão em Portugal e que nunca passaram no estrangeiro dizem não, isto é as minhas ideias, é a minha maneira de jogar, é tudo meu, mas depois lá está. Às vezes não é tão linear. Concordo com o que tu disseste, até te digo mais. O eu tem que deixar de existir. Tens que meter nós. Exatamente. Nós perdemos, nós empatamos, nós ganhamos. E depois é assim, eu não sou daquele tipo de treinador de dizer tenho que fazer isto. Não.
digo, tento dar 1+1 para chegarmos ao 2 juntos. Até porque se tiveres uma equipa e desde o jogador que joga muito, desde o jogador que está no banco e que pode entrar, desde aquele jogador que não tem tanta qualidade ou que não é tão uma aposta muito firme, se todos esses jogadores se conseguirem sentir que fazem parte do processo, tu tens-os na mão, independentemente deles jogarem ou não. Agora, se tu começares, por exemplo, nas equipas cenário, ou na equipa que possivelmente vais jogar, por sempre os mesmos, tu estás a criar anticorpos. Exatamente. Se a equipa for ganhando, não há problema. Mas muitas das vezes esses anticorpos são o melhor amigo do sheik, ou do filho do sheik, ou são o melhor amigo do diretor, ou são, percebe onde quer chegar. Principalmente quando se está fora de um contexto onde o futebol não é só o do retângulo de jogo. A nível cultural são coisas muito diferentes. E então, fazer sentir os jogadores parte do processo, dar-lhes às vezes também a voz. Porque é assim, também depende do sítio onde estás. Se tu fores dar a voz a um jogador negativista, a um jogador que não te cria soluções, te arranja problemas, estás a cavar uma cova. Percebes onde eu quero chegar? Exatamente. Ou seja, eu acho que o mais importante de criarmos um modelo, ou melhor, de tu dizeres, não, eu jogo assim, isso, a meu ver, é estares a dar a pá para te fazerem a cova. Eu acho que o mais importante é analisarmos, vermos o que é melhor. Quais as características dos jogadores que temos? Ok, este jogador, este avançado é forte fisicamente, segura bem a bola, de costas para a baliza. Olha, está aqui este médio que gosta muito de ir e o outro gosta mais de ficar. Olha, temos estes médios alas que podem fazer o corredor todo ou podem fazer diagonais ou são muito fortes no cruzamento. E face às características dos jogadores e face àquilo que tens que eu crio o meu modelo de jogo. Aliás, e eu quando digo modelo de jogo, nem digo 4-4-2, 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3, não. Eu digo forma de jogar. Porque para mim, eu já joguei em 4-4-2, em 4-2-3-1, em 4-3-3 normal com um atrás, em 3-5-2, em 3-4-3. Já joguei com defesas direitos a ponta de lança porque não tinha mais ninguém. Já joguei com avançado a central. Ou seja, já existe. E estamos a falar a um nível, atenção, quando eu estou a dizer isto, estamos a falar a um nível de competições internacionais. Estamos a falar Champions, qualificações, estamos a falar da FC Cup, que equivale a Ligas Europas. Ou seja, e com performance boas. Que é mesmo assim. Isto porquê? Porque o jogador que vai jogar nessa posição não tem treinado tanto nessa posição, mas sente-se parte do processo, sente-se motivado. Exatamente. Porque se nós os impingirmos para isso, eles vão logo... Já estão com medo de falhar, com medo de errar e depois vão dizer, oh mister, a culpa foi sua, eu nunca joguei aqui ou eu não consigo fazer isto, percebem? Imagina o exemplo, chegas às Maldivas, tens lá o Nistelrooy das Maldivas e dizes ele, olha, agora vens atrás buscar jogo que eu quero é que tu corras de trás para a frente com a bola, ou teres um extremo à antiga que vai à linha cruzar e dizeres, não, agora és extremo invertido e vais, ou seja, lá está. Ias criar um conflito. É verdade. Exatamente. Sim, Ricardo. Olha, Bernardo, perguntava-te também aqui, sabendo que lá está o nós, tem que estar implícito e podemos ter a nossa direção, e ainda há pouco fizeste uma boa analogia, que cerca de 60%, 70%, 80% daquilo que às vezes expectas para aquele jogo tem corrido felizmente bem, mas pensas o jogo, estás a jogar bem e ao intervalo estás a levar 3-0, troca-se tudo ao intervalo ou vamos dar moral e acreditar que aquilo vai dar a volta? Olha, isso é uma questão muito engraçada e até posso dar um exemplo quando nós fomos à Coreia do Norte. Nós fomos à Coreia do Norte 2 vezes. A primeira vez fomos jogar com o vice-campeão, que é a equipa lá do ditador, e conseguimos ganhar 3-2. E a segunda vez fomos lá empatar 8-0 com a seleção da Coreia do Norte. E eu estou a dizer isto porquê? Porque nós, quando jogámos com o vice-campeão, nós estávamos a ganhar ao intervalo, mas estávamos a sofrer um massacre, uma coisa maluca. E eu falei com os jogadores e disse, olha, nós temos aqui duas situações. Ou vamos esperar que eles venham para cima. E mudamos, porque nós não tínhamos, fisicamente, nós não estávamos tão fortes como eles. E eu, como treinador, não posso querer ter a bola no meio campo ofensivo quando vejo que a minha equipa não tem pulmão. E as minhas soluções
no banco não tinha soluções melhores ou iguais às que estavam a jogar. E aí tive que adequar e falei com eles. Vamos deixá-los ter a bola, mas nas zonas que nós achamos que não nos vão fazer moça. E, por exemplo, nessa altura eu lembro-me que eles tinham um defesa esquerdo que cruzava muito bem, então o sinal era, assim que a bola entrar ali, é um sinal de pressão, porque ele vai jogar para trás, ele nunca vai jogar para a frente não tendo uma linha de passe e não tendo espaço nas nossas costas. E acabámos por ganhar a bola aí e fazer o terceiro gol e matar o jogo numa situação dessas. Mas porquê? Porque estávamos a ganhar, não continuámos com a mesma estratégia, adequámos a estratégia face ao maior poderio físico do adversário. E estavam com 40 mil pessoas, sempre de forma efusiva, a apoiar, que acaba por galvanizar o jogo ofensivo deles. E na outra situação, onde a jogar contra o 25 de Abril, que é a melhor equipa da Coreia do Norte, que praticamente é a seleção da Coreia do Norte, nós ao intervalo estávamos a perder 2-0. Estávamos a perder 2-0 e foi uma equipa onde eu levei 12 jogadores, onde muitos foram, mas estavam lesionados, onde existiram jogadores castigados, onde jogaram jogadores fora da posição. Houve um jogador que começou operado há 4 ou 5 meses ao joelho, foi o primeiro jogo que fez, nem sequer tinha na competição interna um jogo, portanto, quando falo de competição interna falo do Campeonato de Macau, e tive que meter, e era logo defesa central, e ao intervalo estávamos a perder 2-0. E eu digo para eles, olha, das duas uma, ou nós vamos tentar manter o nosso objetivo de jogo, porque é desta forma que nós vamos conseguir fazer gol a eles, e assim vamos estar a correr risco de sair daqui com uma goleada, ou vamos estar fechadinhos, não vamos sofrer mais nenhum gol, ou se calhar sofremos 1 ou 2 golos, mas saímos daqui menos mal, mas o sonho de conseguir fazer gols à outra equipa acabou, meus amigos. E juntamente com eles delineámos, não, vamos tentar. E o que é certo é que nessa segunda parte, os primeiros 15 minutos são nossos. Temos bola, estamos em cima deles e temos 2 oportunidades claras, ambas dentro da pequena área. Só que foram para os lados, uma por cima, outra para o lado. E não fazemos gol. E na jogada a seguir, um erro defensivo, 3-0. A seguir, 4-0, 5-0, 6-0, 7-0, 8-0. A equipe vinha morta. Mas juntei-os todos e disse, meus amigos, a culpa foi minha, mas foi nossa. Porquê? Porque delineámos ao intervalo que podíamos fazer gols a esta equipa, mas também alertámos para o facto que podíamos ser goleados. Portanto, cabeça levantada, porque não é empatar 8-0 que somos piores, assim como não é ganhar todos os jogos que somos melhores. Exatamente. Na altura foi doloroso, porque foi a nossa primeira derrota. E nós, em toda a época, só sofremos 2 derrotas e foi contra esta mesma equipa. Agora, onde é que eu quero chegar? Tendo em conta aquilo que se está a passar no campo, é que um treinador tem que definir o que é melhor para a equipa. O estar a perder 3-0, 2-0 ao intervalo, eu sou um treinador que já gritei muito, mas também já cheguei, felizmente, nem tive muito poucas vezes a perder assim ao intervalo, o que é bom. Mas nas vezes que tive, muitas das vezes até nem depende do grupo de trabalho que temos. Eu acho que muitas das vezes é mais apresentar soluções para resolver os problemas do que estar a focar de uma forma, uma projeção de voz alta, que se calhar há jogadores que percebem e ouvem, mas se calhar há outros jogadores mais tímidos que ficam se calhar mais inibidos e vão, entre aspas, borrados lá para dentro. E nós também temos que lidar um bocadinho com isto. Muitas das vezes tinha uma postura mais de professor, a dizer onde é que tínhamos que melhorar, mas depois conseguia descortinar, porque nós também temos que analisar psicologicamente os jogadores que temos. Porque muitas das vezes alguns a mensagem só passa gritando ou focando individualmente, e para outros não. E eu muitas das vezes esses jogadores que só passava focando individualmente, muitas das vezes era o percurso entre o balneário e o retângulo de jogo, onde punha a mãozinha por cima e dizia, olha, atenção aqui, atenção ali. E depois é aquilo que eu digo na brincadeira, é o feedback sanduíche, ou seja, valorizar uma coisa positiva que ele tenha feito para ele estar motivado para te ouvir. Dar aquilo que tu queres dizer em que ele tem estado menos bem, e solucionares esse problema, criar soluções e depois fortalecer outra vez com algo positivo. Porque se tu fizeres isto ao jogador, se fizeres isto ao teu colega de trabalho,
consoante o trabalho que nós tínhamos na sociedade, toda a gente se dá melhor. Agora, se nós formos tentar falar com uma pessoa só com críticas, só com problemas, essa pessoa não vai estar a 100% a ouvir, porque ninguém gosta de ser criticado. Não vai estar receptivo. Exatamente. Olha, terminando aqui esta parte, e depois até posso passar ao Tiago aqui uma última pergunta. Campeonato de referência, se dessem à escolha o que é que gostavas de experimentar, independentemente de poder estar mais longínquo ou estar ao virar da esquina, qual é que seria aquilo que gostavas mesmo de experimentar? Olha, eu muito honestamente gosto de trabalhar no estrangeiro, mas onde eu gostava mesmo de trabalhar agora, neste momento ou no futuro, era em Portugal. E agora, se calhar, o que eu vou dizer não pode parecer nada humilde, mas eu vejo tanta gente que tem oportunidades em primeiras e segundas ligas como treinadores principais e olho para o percurso dessas pessoas e eu às vezes questiono porque é que não me dão uma oportunidade a mim. Até porque já estive nas competições profissionais como adjunto. Conheço e sei o nível do jogador e o nível de muitas estruturas profissionais. Tive na formação dos 3 grandes. Já tive em competições asiáticas internacionais como treinador principal. A essa pergunta eu respondo Portugal, porque nada melhor do que nós podermos fazer aquilo que mais gostamos no nosso país, junto da família e dos amigos. E se for a ver e a competir num campeonato onde eu estou habituado desde os meus 5, 6 anos a ver jogos, o prazer seria maior. É claro que face à minha carreira internacional, tenho andado pelos países sempre Primeira Liga, tenho andado por vários países, é claro que à medida que vamos fazendo quilómetros de avião para aqui e para ali, vamos também aperfeiçoando análises de outros mercados. O mercado asiático neste momento está muito forte, mas eu gosto da Europa e vejo-me com competências para poder pegar num clube em Portugal, se calhar se conseguir fazer um bom trabalho e se me for dada essa oportunidade, porque não num dos Big Five? Eu não tenho qualquer receio. Dei-me a oportunidade e depois logo... Agora, isto é assim, sabemos que com 40 anos, não tendo um passado como jogador de futebol bom, não tendo um agente, não tendo, entre aspas, como eu digo na brincadeira, o QI, que é o que indica, é muito difícil chegar aí. Mas se essa oportunidade de chegar um dia, estarei preparado. Até porque é uma das formas de continuar nesta nossa luta, que isto de ser treinador para mim não é só uma profissão, é um estilo de vida. É uma das formas de nós nos mantermos motivados, porque eu podia dizer assim, eu fui campeão nas Maldivas, fui campeão no Macau, ganhei isto, ganhei aquilo. É assim, mas pelos vistos isso só não chega, porque se calhar as pessoas que vão analisar vão dizer, Maldivas, o que é isso Maldivas? O que é isso Macau? Ok, o que é isso? Mas são provas internacionais. Nem todos, é só por dizer, por exemplo, o 25 de Abril chegou à final nesse ano. Exatamente. Portanto, e quando estávamos no Bahrein, chegámos aos quartos de final da FC Cup. Ou seja, isto tudo para dizer o quê? Campeonato que eu gostaria de trabalhar, Primeira Liga, em Portugal. E eu não tenho qualquer problemas em começar numa segunda liga. Já tive 2 projetos Campeonato de Portugal, Tirsense e Torizense. Em ambos cumpri os objetivos e com recursos financeiros muito, muito pequenos. Portanto, já dei provas em Portugal e tenho dado provas no estrangeiro. Não sei o que é que falta. Tento ser sempre cordial, por exemplo, eu posso-vos dar um exemplo. Se calhar faltou boa gente. Pois, ou então se calhar criar alguma empatia com algum responsável que delega, porque muitas das vezes, e eu já notei, muitas das vezes a nossa imagem é moldada de forma a que essa pessoa que foi moldada da nossa imagem nem sequer te conhece. Nem sequer te conhece. Eu, por exemplo,
eu no último ano, nesta última época, tive algumas ofertas de trabalho para clubes de campeonato de Portugal. E eu recusei. Não em termos de salário, mas de perspectivas. É porque é assim, uma coisa é estar numa dessas equipas onde o objetivo é subir e os ovos que te dão dá-te essas perspectivas. Outra coisa é dizer que queres subir e onde os ovos te dão é para lutares para não descer. Isso já tive. Estive no Intercense e estive no Torizense. E mostrei provas. Agora, neste momento, acho que pelo aquilo que tenho feito, pelo aquilo que já fiz, pela minha constante atualização, porque eu não sou o mesmo, eu tenho os treinadores, eu sou muito diferente de cada clube, não faço sempre os mesmos treinos, eu adequo os meus treinos à realidade onde estou e aos jogadores onde tenho. E um dos maiores prazeres que eu tenho é a concepção do exercício. E acredito que se estivesse num clube como treinador principal de topo, numa liga de topo, eu acredito que ia ter sucesso. É claro, a oportunidade tem que ser dada primeiro. Exato. Olha, Bernardo, tinha aqui umas perguntas que eu queria ter feito anteriormente em relação, por exemplo, à tua equipa técnica. Qual é a importância de teres uma equipa técnica quando estás no estrangeiro, se calhar a portuguesa, né, que te acompanhe? E como é que é a relação depois com os técnicos locais, né, que por certo tens que trabalhar? É assim, nem sempre se consegue levar elementos, ou muitos elementos de Portugal. Para mim é importante haver um misto. Termos os nossos olhos, aqueles treinadores em que na nossa equipa de trabalho em que podemos estar de costas viradas a trabalhar um subgrupo ou quando dividimos em subgrupos, defesa, meio campo, avançado, correlação entre guarda-redes e linha defensiva, onde, por exemplo, estamos focados ali, termos alguém da nossa confiança que já sabe o que é que nós pretendemos do outro lado. Isso é muito importante a meu ver. Mas também é importante termos alguém que conheça a realidade do país e a realidade cultural na nossa equipa técnica. Eu sou apologista em termos uma mescla, um misto. Uma simbiose. Sim. Mas se existir a possibilidade económica do clube que nos contrata, de poder levar mais elementos de Portugal ou de outro sítio onde eu sinta confiança, melhor. Mas a mescla é importante. É porque, se calhar, os locais têm sempre aquele conhecimento do campeonato, onde estão e da realidade e de como funcionam as coisas, não é? Sim, e não é só isso, Tiago. Também é o facto de, muitas das vezes, se fores a ver os países por onde eu passei, muitas das vezes tu tens países onde existem dialectos, que era o caso agora da Índia, foi o caso das Maldivas, o Swahili na Tanzânia, e muitas das vezes é importante termos alguém na nossa equipa técnica que, percebendo inglês ou outra língua qualquer com que a gente se possa comunicar, consiga perceber esse dialecto, porque muitas das vezes o fundamental do treinador é ter a equipa toda oleada, mas muitas das vezes há um ou outro jogador que a sólio não chega lá, ou seja, a informação não chega lá. E se essa informação não chega lá, a equipa já não está tão oleada, entre aspas. Daí ser importante. Ia-te só perguntar mesmo para finalizar, qual foi o maior desafio que encontraste nestas aventuras? Tive muitos. Eu não consigo assim definir só um, mas é assim, em termos de formos a olhar para a tabela classificativa, ter ido para o Oman com jogadores para um clube que estava habituado a ganhar, que tinha sido campeão na época anterior, mas que perdeu os 16 melhores jogadores, e pegar nessa equipa, onde em 12 jogos tem 4 pontos, estão em último lugar, um grande fosso, e acabar com os mesmos jogadores, não fomos buscar mais jogadores, acabar em sétimo lugar, indo à meia-final da taça e das outras competições, fazendo boas provas também em termos internacionais das qualificações para a Champions League, passámos à segunda ronda, a AFC Cup, também tivemos uma boa prestação. Eu acho que esse foi talvez dos maiores feitos. Agora é claro, esse feito custou, mas não teve títulos. Mas depois Macau, Maldivas foram premiados com títulos. O próprio da Tanzânia, o facto de pegar numa equipa com uma média de idades muito inferior, miúdos que vinham de uma segunda divisão, primeira vez estavam a jogar numa primeira liga, e fazer uma volta e acabar em sétimo lugar nessa volta, que depois aí, infelizmente, depois a equipa
devido às razões que já referi há pouco. Acabou por descer divisão, porque só precisavam de fazer 12 pontos e só fizeram 11 e acabaram por descer divisão. Mas fazer esse trabalho com jogadores que não tinham experiência nenhuma de Primeira Liga, acho que é de salutar. E depois também estas duas experiências que tive cá, como treinador principal de Campeonato de Portugal, quer no Tirsense, quer no Turizense, se formos a analisar, tendo em vista o presente que eu, entre aspas, recebi, e depois o que se passou, eu acho que foram excelentes trabalhos. Daí também, se calhar, a minha pouca humildade, se calhar, das pessoas que não me conhecem pessoalmente e que estão-me a ouvir e a ver-nos, possam pensar que sou algum Mourinho. Não, eu não sou Mourinho, nem nunca vou ser Mourinho. Há só um, é ele e mais nenhum. Eu sou o Bernardo a tentar ter o meu espaço no futebol, e acho que já merecia uma oportunidade, mas isto de merecimentos, quem os avalia são as pessoas. Se ainda não mereci, se não tivesse essa oportunidade, é porque se calhar não neste momento ainda não, o meu nome ainda não está a ser trabalhado aqui. Olha, enquanto o telefone tocar e eu for trabalhando, tudo muito bem. Exatamente, fica a nota. Olha, Bernardo, vamos passar aqui à última parte da nossa rubrica, é o quiz. Fica já aqui à cabeça dito que vamos tentar sacar-te o almoço ou o jantar, caso contrário entramos nós e certamente já começámos a pagar algumas dívidas, como também a cobrar. Bem, estou a ver que vão-me cobrar. No futuro vão-me cobrar, estou mesmo a ver. Estás aqui perto, estás aqui perto da margem sul. Estou na zona de São Martinho do Porto. Não é longe, não é longe. Quando a gente for para a zona de Aveiro pagar uns quantos e a Coimbra, a gente... Aveiro é mais longe. Enfim. Olha, dou já aqui, Tiago, dou-te a primazia. Ok. Treinaste o ginásio de Alcobaça, certo? E foste coordenador. Lembras-te da época que o ginásio de Alcobaça esteve na primeira divisão? Epá. Tens que dar ajuda, Aí, eu já soube. Eu vou dar... Estava aqui a pensar em dizer a década, mas vou dar 4 opções, que é o que a gente faz sempre. Ok. Foi na época 78, 79, 82, 83, 85, 86 ou 89, 90? Eu acho que foi no 82, 83. E foi. Foi? Possível. Eu vi logo quando tu deste. Ele até olhou para ti, Bernardo. Não, eu estava a escrever que era para me esquecer se tivesse repetido. Não tinha acerto. Olha, Bernardo, 1-0 para ti. Vamos ver agora nesta. Quantos golos no campeonato fez o Benfica de Macau contigo ao comando? Ei. Só no campeonato ou também na taça? No campeonato. Epá, eu acho que nós fomos ou o segundo a melhor equipa a marcar ou a primeira. 100 e tal, 100... Não podes dizer... Eu dou-te umas opções, se quiseres dou-te opções. Pois é melhor. Então vá. 85, 89, 95 ou 99? 95. 89. Pensava que tínhamos marcado mais. No total são 112. No total são Pronto, mais. então foi isso. São 10 na taça, 89 na Liga e 13 na AFC. Ok, na AFC Cup. ok. Olha, em que país joga atualmente o Romeu Torres, que esteve contigo, acho que foi em Oman? O Romeu... Em que país? Joga no Chipre. Exatamente. A pergunta era em que país? Joga no Chipre, sim senhora, no Al-Ahly de Oroklini. O clube era complicado, se era só o país. Olha, dos treinos internacionais de Trinidade e Tobago que tu tiveste, qual é que tem mais internacionalizações? Eu posso... Diz, Tiago. Não, só para Ok. Eu acho que... Eu agora estou aqui na dúvida se foi o central, se foi o avançado. Mas se calhar vou para o avançado, para o Plaza. É o Abu Bakr. Pois, era esse central, o Abu Bakr. O Abu Bakr tem 37. Aliás,
Há pouco, quando falaram dos esquemas táticos, eu até era para vos dizer, a nossa equipa, agora no Churchill Brothers, nós tínhamos 2 centrais muito grandes e fortes no jogo aéreo, fizemos muitos gols de bola parada, muitos deles de livre lateral, de lançamento de linha lateral, pontapés de canto, muito a aproveitar esse jogo aéreo. Podes continuar. 2-2, vamos ao desempate. Olha, vamos lá ver. Quais foram os 2 jogadores com mais amarelos na liga? Qual liga? No Churchill Brothers. Aí, mas que da nossa equipa? Sim. Amarelos. São 2. Os mais amarelados. Um deve ter sido o Abu Bakr. Já foste. Pronto, já fui. Era primo, que é Trinidade, mas não era o Abu Bakr. Então já sei, é o Daniel. O Daniel. Robert Central. Né? Robert Primus, sim. E era o Jovel Martins também. Ok, defesa esquerda. Ok. Pá, eu também podia ter dito para tu teres dado umas hipóteses, mas pronto, ok. Não há problema. O Tiago não facilita, temos perdido muitas. Não, mas é com todo o prazer, é só arranjarmos aqui um dia a combinar e pronto. Sim, não é muito longe. Bernardo, sim, Bernardo, foi espetacular ter-te connosco, pá. A tua história, a tua experiência, as tuas vivências enriqueceram-nos certamente, e certamente que mais tarde, quando o telefone tocar, nós ainda vamos ligar para o Bernardo. Bernardo, como é que ele funciona? Dá para ir, não dá? Como é que é? Faz lá aí a ajuda do público. Ajuda do público. Exatamente. Olha, foi muito bom ter, Bernardo. Desejo-te realmente muito sucesso na vida profissional e pessoal. E espero que em breve possamos estar juntos, e passa a bola aqui para o Tiago para te lançar o último desafio da nossa rúbrica, e espetacular. Faço das palavras de Ricardo minhas, e foi um prazer ter-te aqui, e lá está, um dia mais tarde, se tiver aqui uma aventura num destes países, já também vou dar um toque ao Bernardo a ver como é que é, as condições e isso tudo. Olha, Bernardo, em termos de desafio, quais são os colegas que gostarias de desafiar para passarem aqui nas Chazadas? Pronto, antes de dar o nome, quero agradecer o vosso convite, e para mim foi um prazer. O tempo passou muito rápido. É verdade. E tentar desejar boa sorte ao vosso programa e também às vossas vidas profissionais e pessoais. Em relação ao desafio, é só treinadores ou pode ser jogadores? É igual. Então, olha, falaste aí de um jogador, como jogador posso dizer o Romeu Torres, e se calhar como treinador talvez o Ricardo Dionísio. O Ricardo já cá teve a dar a sua brilhante. Já. Então pode ser o João Paulo Costa, já teve? Também temos aqui. Também? Então tenho que dizer outro. Então, bem, vocês já estão a ver, já falaram com muita gente. Alexandre Santos? Não, ainda não falamos com o Alexandre Santos. Pronto, então o professor Alexandre Santos. Professor Alexandre Santos, fica o desafio. Exato, olha. E será um prazer receber aqui o Mr. Alexandre. Está no Alverca, não é? Sim. Exatamente. Olha, Bernardo, foi um prazer ter-te aqui connosco e felicidades. E já sabes, quando quiseres, dás o toque e a gente vai a São Martinho do Porto. Ok. Fica combinado. O prazer foi meu, e votos de muitos sucessos, quer profissionais, quer pessoais para vós. Obrigado. Até uma próxima, Bernardo. Claro, até uma próxima.